sou de Ubá, Minas Gerais, a terra de Ari Barroso. Nasci na Avenida Ari Barroso, 132. E uma manhã chegou esse piano lá em casa, numa carroça. Meu pai comprou um piano lá, ele era funcionário do Banco do Brasil, e comprou um piano no Rio, acho, e para minha mãe. Ela tinha estudado piano quando nova e queria retomar. Então chegou esse piano lá, colocaram na sala. E aí aquela coisa do menino, já fiquei fascinado pelo instrumento. E ela pegou uns livros antigos, começou a recordar, né, as canções que ela tinha aprendido, os exercícios. E rapidamente minha irmã mais velha começou a estudar também piano, porque era uma coisa de menina, né? No interior de Minas, piano é uma coisa de menina. Uma menina ia jogar bola. Mas eu tinha aquele interesse, ela percebia isso, né? Eles percebiam isso, meus pais. Aí um dia a minha irmã não quis ir à aula. Fez birra que não queria ir. Eu fui no lugar e nunca mais saí disso, né? Peguei gosto mesmo. E eu brinco que eu nasci na Avenida Ari Barroso, mas acho que todo compositor brasileiro, todo músico brasileiro do século XX para cá nasceu nessa grande avenida que é o Ari Barroso. E foi muito bom esse período lá em Ubá. E minha casa é muito musical, né? Minha mãe tocava piano, depois tornou-se professora de piano, dá aula até hoje, Helena. E meu pai gostava muito, tinha uma vitrola assim, daquelas antigas, Telefunken, e ele gostava de acordar a gente com música. Então a gente foi habituado a acordar com Mancini, e André Previn, Gershwin, então era muito sofisticado. Aquelas suítes do bar também, suítes orquestrais. Então isso ficou muito marcado, assim, acordar com música. Ainda tento fazer isso hoje, né? A vida corrida, mas eu tento fazer isso com meus meninos também. E meu avô materno, o José Alpino, ele era violinista. Era caixeiro viajante e violinista. Aí a gente ia para Belo Horizonte, ele morava em Belo Horizonte, à noite, na hora de dormir, ele tocava pra gente o violino. Apagava as luzes e tocava o violino, muito bonito. Então isso ficou muito marcado. Acho que por isso que tem essa magia da música comigo até hoje.
essas cenas do meu avô tocando violino assim, com a luz apagada em Belo Horizonte, lá em Santa Efigênia, elas marcaram demais. E o lado da música, o lado mágico da música. Às vezes eu até me questiono, né, até hoje, por que eu tenho tanta necessidade da música? E sem dúvida vem disso aí, desse acordar com música e dormir com música, né, na figura do meu pai e desse meu avô. E a composição nasceu para mim, minha primeira composição, que chamava Sala de Espera, nasceu justamente após o falecimento dele. A morte dele acendeu isso em mim. Ele gostava muito de me ver no piano, achava que eu tinha talento, e isso me influenciou muito. Do lado, como eu estou dizendo, do lado místico, né? E que, na verdade, traduz uma religiosidade. Isso eram momentos assim, muito religiosos, o acordar e o dormir. Eu sou romântico, no bom e no mau sentido, né? Porque no bom sentido porque eu sou, até pela minha ocupação como
burocrata também no governo, como procurador, e na música eu quero transformar o mundo. O romântico quer transformar o mundo. E por outro lado eu sou completamente emocional, sentimental. Isso aí vaza na música, não tem jeito. E eu gosto de ouvir esse tipo de música e componho esse tipo de música, que está muito preso à melodia, ao texto, né, à mensagem que a melodia passa. Aí eu fujo um pouco do formalismo. Não sou um sujeito formal, eu sou mais melódico mesmo. É engraçado porque eu buscando essa conciliação, conciliar a música com o direito. E eu tinha que fazer uma opção de profissionalização e acabei optando pelas duas. E vim trazendo essas duas profissões, né? Agora estou na casa dos 40 anos, então tenho muita satisfação porque estou me realizando nas duas áreas e vi que realmente que é viável. Durante muito tempo achei que seria inviável, até porque existe muito preconceito, né, de uma pessoa que transita em mais de um ambiente.
E o preconceito maior é o nosso mesmo, né? Você tem muito autopreconceito. E eu acho que eu consegui vencer esse preconceito e encontrei no direito o lado estético dele, que eu acho que é um lado importante, bonito, um pouco esquecido hoje. As pessoas veem o direito muito como norma, como lei, e esquecem esse lado ético do direito que tem uma estética por trás dele, né? E por outro lado também na música me ajudou muito, né? Encontrar os aspectos normativos da música, a questão da estruturação das melodias, das composições. Isso são vasos comunicantes que enriqueceu os dois lados. Olha, não é fácil conciliar uma carreira de músico, de compositor e músico e de procurador da República, não é fácil. E fora isso tenho minha mulher, tenho meus filhos, né? E tenho meus amigos, e tenho meus pais, então várias profissões, né? Não é só músico e procurador. Mas eu tenho tido uma recompensa muito grande por ter persistido, né? Teimado em trazer até hoje essas duas carreiras. Houve muitos momentos de dúvida, né? Quando me casei, não tinha piano, né? E foi importantíssima a ajuda da minha mulher, Márcia, me insistiu para comprar o piano, ligou para o Rio de Janeiro, pegou o preço e aí eu retomei, né? Então houve muitos momentos assim que eu abandonei a música, mas ela não abandona a gente.
A música é uma necessidade básica, né? Uma necessidade primária do homem. Até por causa dessa questão da religiosidade que está impregnada na música. E a gente vive os dias hoje, os dias atuais são muito pragmáticos, né? Da ação, da burocracia. Então, toda questão que envolve mais expansão, transbordamento, é tida assim como uma postura irreverente, não muito séria. E isso é um equívoco, né? A gente deixou a filosofia de lado, ficou muito científico. E isso piorou o mundo. Então eu tenho tentado no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, trazer a arte para dentro dele. Nós fizemos esse projeto bonito, né? Eu, Simone Guimarães, que é a minha parceira, essa cantora e compositora maravilhosa de São Paulo, mas mineira também, né? Do Brasil, Simone, do mundo até. E nós fizemos esse projeto que é o cartão postal da MPB, até idealizado também pela Ana Gurgel, que até já nos deixou, né? E fizemos lá na Procuradoria, este ano, 3 eventos importantes. Começamos com a Miúcha, que abriu o cartão postal. Ela cantou aqui para nós, depois foi em Pernambuco e também no Rio de Janeiro. Depois veio o Carlos Lira e fez um espetáculo belíssimo, com a história da Bossa Nova, uma coisa muito refinada, e tocou no Rio de Janeiro também. E agora, por ocasião dos nossos 15 anos de Procuradoria Regional, nós trouxemos o Dori Caymmi, que foi maravilhoso. E isso tem um efeito assim, multiplicador e catalisador, né, de simpatia. Esses ambientes burocráticos costumam muito ir para o lado da antipatia, da discórdia, até porque mexe com o poder e tudo isso é muito complicado, a gente sabe, né? E a música nos proporcionou isso, um ambiente neutro, de muita simpatia, fraternidade. É importante resgatar essa questão, né? Porque desse humanismo que se perdeu no mundo, e o mundo não melhorou, né? O mundo está numa situação muito difícil, né?
questão da composição, para mim, o processo de criação, né, que se diz, né, processo criativo, ele é meio misterioso. E eu sou um pouco supersticioso também. Eu não burocratizo muito isso, nem procuro muito me aprofundar com isso, não. Eu deixo que seja mais espontâneo. Mas eu acho que surge sempre de uma melodia interna, de uma necessidade de alcançar-se um sentimento, uma ambientação. E às vezes surge da deficiência também da gente, porque não é que eu não tenho um bom ouvido, eu toco de ouvido, consigo tirar harmonias de ouvido, mas eu não sou um músico com excelente ouvido, assim, percepção musical. Então, isso me ajudou muito a compor, porque às vezes ia pegar uma música, queria tirar uma música de ouvido, eu não conseguia tirar os 2 acordes, aí falava, não vou dar conta, vou fazer uma música, então, se os 2 acordes estão interessantes, eu vou fazer uma música a partir daqui. E várias músicas minhas eu fiz assim. Ficava tentando tirar a música do Francis Raime, não conseguia. Falei, então, já que eu não consigo, vou fazer uma para mim. Então eu acho que é interessante, né, que da deficiência você tira qualidades também. Eu fiz então o estudo de piano erudito, né, durante toda a minha juventude, assim, adolescência, fiz o curso técnico todo. Então tinha influência grande dos clássicos, porque estudei Bach, Beethoven, Mozart, tudo. E a composição estava muito ligada a isso, né, aos temas assim mais eruditos. Mas tinha a vontade de fazer um samba, fazer um choro, e não conseguia, porque não dominava esse vocabulário. E aí fui trazendo esse samba de dentro da valsa, fui entortando a valsa. Primeiro fiz da valsa para o baião. Aí fiz uns baiões assim, e daí do baião eu trouxe o samba de dentro dele, mexendo na célula rítmica, né? Agora acho que os sambas que eu compus sempre tem uma valsa por trás. Eu ouso dizer que a criação da célula rítmica do samba deve vir daí mesmo, da influência europeia, né? Pela valsa com a questão do negro no Brasil, né? Que é muito forte.
O encontro com o Tony Horta em Brasília foi uma experiência fortíssima. Então ele me convidou, né, a fazer essa participação e tal. E eu fui a Belo Horizonte gravar com ele. Me marcou uma data, eu fui lá. Aí me preparei na véspera, chamei minha mulher, né, a Márcia. Falei, Márcia, vamos a Belo Horizonte gravar com o Tony Horta. Aí peguei o avião cedo, numa quarta-feira. Aí quando o avião pousou lá em Belo Horizonte, eu pensei, eu sou louco, porque pode dar tudo certo, mas pode dar tudo errado também. E eu ainda trouxe a minha mulher para ser testemunha. Então não tem. Senti aquele peso, né? Fiquei com frio na barriga. Eu falei, vamos lá, né? Mineiro, tem que encarar, né? E chegamos no estúdio, o Toninho levou a gente para conhecer a mãe dele, Dona Geralda, um doce de pessoa, né? Um cavalheiro, um gênio. E cheguei no estúdio para gravar o piano primeiro e ele depois gravaria a guitarra dele, mas não saía o piano. Eu fiquei nervoso, não saía. Aí toquei uma vez, não ficou bom. Toquei 2 vezes, não ficou bom. E aí ele foi lá dentro do estúdio, né, da sala de gravação, falou, Tony, fica calmo, pensa naquele avô seu e tal, você me falou, eu tinha contado a história do meu avô para ele, né, pensa no seu avô e tal, se concentra, vai dar tudo certo. E aí eu pedi para apagar as luzes, né, porque ele tinha aquele negócio de tocar, de ouvir música com luz apagada, eles apagaram as luzes do estúdio, e aí eu lembrei do meu avô na hora, eu falei, você tem que me ajudar aqui. Fiz uma oração ali e toquei, e ficou, modéstia à parte, ficou muito bonito. Ele ficou emocionado, o Toninho, aí colocou uma guitarra depois, que está no CD, né, no Azulejando. Uma das faixas que eu mais gosto assim, do CD é essa. E depois da guitarra ainda colocou voz, fez um vocalize ainda, muito bonito. Então isso para mim é um marco assim, na minha vida, né, na minha carreira musical.
O Azulejando, a concepção dele, a produção do Azulejando, eu dividi com o Flávio Henrique, que é um compositor maravilhoso, mineiro, premiadíssimo. O Flávio até é parceiro meu nessa valsa que nós fizemos para o Juarez, que eu toco solo, né? E o Flávio me ajudou muito, assim, para dar uma unidade no trabalho. E outra pessoa que ajudou demais foi o próprio Juarez Moreira, porque eu tinha esses 9 temas gravados aqui em Brasília, piano, baixo, bateria e violão, mas não tinha colocado o piano definitivo ainda. E eu peguei e mostrei esse material para um arranjador, que eu até contratei esse arranjador, paguei, mas depois não deu certo. Para ele fazer os arranjos dos instrumentos por trás, em cima dessa base. E aí eu fiquei assim meio no impasse, o trabalho não andava. Eu estive com o Juarez em Belo Horizonte, hospedado lá na casa de parentes, e o Juarez me chamou para bater um papo lá no centro da cidade, almoçar com ele. Aí eu fui almoçar e ele, muito assim, um tom até bem paternal, porque o Juarez é um músico maravilhoso, compositor, genial, e é engenheiro também. Então ele tem um lado bem cartesiano da engenharia. Ele me sentou lá comigo no final do almoço e falou: Bigão, é o seguinte, você tem que terminar seu disco. Você tem que entrar no estúdio e botar esse piano logo, porque senão esse negócio vai desandar. E me deu aquele puxão de orelha, né? Você está complicando, as músicas já estão boas, as bases estão ótimas, você tem que fazer a sua parte agora, porque senão você vai perder tudo. Eu sou imensamente grato ao Juarez por isso, porque realmente eu estava querendo dourar a pílula, né? Você fica sempre trabalhando com a categoria ideal, enquanto que o real já está ótimo. E nós então, entrei no estúdio, já naquela mesma semana, eu chamei o Flávio Henrique, que tem um estúdio lá em Belo Horizonte, com Via Sonora, e o Flávio arrumou tudo para mim, eu gravei o piano. No final das gravações ele falou: Bigão, está faltando uma música, porque faltou uma música assim, para completar o tempo. E eu tinha essa valsa, já 2 partes da valsa prontas já, mas não conseguia concluir, tinha empacado, não estava achando um bom fecho para a valsa. Aí eu mostrei para o Flávio: Ô Flávio, vamos dedicar essa valsa para o Juarez, você termina a valsa. Então ele foi para casa, trabalhou lá à noite, no dia seguinte, quando nós voltamos para o estúdio, ele me mostrou a terceira parte belíssima que ele tinha feito. Ele já ligou para os músicos na hora, para todo mundo, aí veio todo mundo para o estúdio, então a música ficou pronta ali e já gravamos. E ficou se chamando Uma Valsa Brasileira para Juarez Moreira, em agradecimento a esse puxão de orelha que eu levei dele.
Janeiro é, como dizia o Drummond, é abissal, né? A gente é para dentro. E a arquitetura de Minas Gerais é fortíssima, né? Do período barroco. E quando eu cheguei em Brasília, é completamente o contrário, né? Tinha um contato pequeno já com Niemeyer na Lagoa da Pampulha, que nós éramos garotos, nossos pais iam lá, nos levavam lá, né, para visitar e passear. Então a Pampulha já era uma referência forte, mas Brasília é uma Pampulha levada ao extremo, né? E acho que isso influenciou, sem dúvida, influenciou a minha música, porque também um músico de formação erudita, né? Mas que buscava o samba, tinha essa vontade de compor samba, vontade de compor choro. Sempre achei que isso era chique, sofisticado, né? E eu acho que a grande sofisticação é ser brasileiro.